Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto abordado na aula da semana passada, que foi a substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava negra, africana. E hoje nós vamos discutir a respeito da relação de poder na economia açucareira, lembrando que foi a primeira do Brasil colonial, uma vez que a do pau-brasil foi na época da área de exploração no Brasil colonial. Vamos lá. Vamos fazer primeiro uma retomada de conteúdo, Como nós vimos nas aulas passadas, a colonização do Brasil ocorreu a partir de 1532, uma vez que a Inglaterra ameaçou invadir as terras e tomá-las de Portugal. Para garantir esse controle da região, iniciou a divisão das terras nas conhecidas denominadas capitanias hereditárias, como nós conseguimos ver aqui na imagem superior. As capitanias hereditárias, elas eram essas longas faixas de terras que eram emprestadas para as famílias poderosas, ou seja, ricas, de Portugal, desenvolverem o comércio de algo lucrativo para a coroa portuguesa, Nós discutimos também que foi escolhido o plantio da cana-de-açúcar, por conta de já ser um produto que Portugal conhecia, já tinha comércio, já estava fazendo o plantio ali em algumas ilhas do continente africano. E nós vimos também que, tendo escolhido a cana-de-açúcar como o produto lucrativo, era necessário uma mão de obra para plantar, para estar ali trabalhando. E as suas famílias, eles inicialmente tentaram utilizar os indígenas, mas que acabou não sendo viável por conta das fugas, Eles conheciam muito melhor a terra do que os portugueses. Acabou que a Igreja Católica interviu, Falou que não ia mais escravizar os indígenas, os converteu, à doutrina católica, colocou toda a sua cultura, naquele processo que a gente conhece como aculturação. Depois nós entendemos que essa substituição aí pelos povos africanos ocorreu porque Portugal já tinha aquele contato com o continente africano, lembra das rotas, para chegar lá na Índia, e que esse comércio, foi favorável tanto para os africanos, tanto para os portugueses, uma vez que para os portugueses era a mão de obra que eles precisavam e para os africanos era estar se livrando de inimigos, Porque nós discutimos também que o continente africano ele era dividido de uma forma diferente no século XV, Eram em povos e esses povos eram rivais, Eles não tinham ali uma união entre eles. Então, não teve uma questão, na visão dos povos africanos, uma questão étnica, Ou seja, a cor da pele não era relevante aos reinos africanos. Foi utilizado como discurso pelos portugueses, mas não pelos reinos africanos. Bom, hoje a gente vai falar como ocorreu esse comércio aí de escravos, que nós já sabemos que foi um tratado entre os grandes povos africanos e os portugueses, O trajeto do continente africano para a América era realizado em grandes navios, que ficaram conhecidos como os navios negreiros, que partiam da África abarrotados, ou seja, lotados de pessoas em condições deploráveis, subhumanas, paupérrimas, que estavam no porão dessas embarcações, com seus cabelos raspados, para evitar piolhos, pulgas e demais pragas, com pouquíssimas roupas, as que tinham estavam em retalhos. Também não havia uma divisão de gênero, estava homem com mulher, e idade também não havia uma distinção. E sem condições sanitárias, Não tinha banheiro, pias ou locais para uma higiene mínima, A comida também era muito difícil, geralmente era composta por uma sopa muito rala, que não era suficiente para todos que estavam ali, E tendo essas noções, nós podemos imaginar que as doenças e as mortes, elas eram evidentes, Era uma coisa comum. Então, estima-se que de 300 pessoas, 100 morriam no trajeto. E esse trajeto demorava cerca de 2 meses, Então, era um trajeto longo, era uma condição bastante complicada, assim como nós podemos ver aqui na imagem ao lado. Bom, a chegada no Brasil não melhorava a situação desses povos.
era uma situação ainda mais desumana. Eles eram despejados no porto da capital da época, que era Salvador, nossa primeira capital. Eles eram separados dependendo de onde eles vinham da África. Lembra, como eu falei, eles vinham de vários reinos. Então, eles não deixavam pessoas do mesmo reino juntos, porque eles poderiam se unir e se revoltar contra os comerciantes de escravos, né? Após essa separação, havia uma espécie de processo de engorda. O que é esse processo de engorda? Como eu falei para vocês que eles estavam ali, né, vindo em condições deploráveis, sem uma alimentação digna, né? Eles estavam muito magros, esqueléticos. Então, ao chegarem aqui no Brasil, eles eram alimentados para que ganhassem peso. Deu um problema aqui na imagem, mas vai voltar. Ai, voltou. E aí eles ganhavam peso e após isso, né? Após eles ganharem peso, eles seriam expostos para serem comprados, né? Como mercadorias, para assim, após comprados, irem para as grandes fazendas do açúcar. A gente tem que se atentar que a partir do momento que eles chegaram nas terras brasileiras, né, aqui na América, os negros, agora em situação de escravidão, não eram mais considerados seres humanos, e sim mercadorias, né? Quem vendia lucrava e quem estava comprando estava se adquirindo de uma posse, como se fosse um carro, uma casa, algo do tipo. Ou seja, perdiam totalmente a sua dignidade, né? Então, os seus donos, eles tinham que ter um certo cuidado, né? Para que os negros não morressem. Uma vez que, como eles eram considerados mercadoria, a morte seria como um prejuízo, né? Estavam perdendo dinheiro. Na imagem ao lado, nós podemos ver uma espécie de venda dos escravos, né? E aqui ao fundo, não sei se vocês conseguem perceber, um senhor branco está olhando se a escrava tem todos os dentes, né? Verificando se aquela mercadoria estava em boas condições. É bastante triste, né? E se valia o investimento. Outro fato interessante era a preferência por homens, né? Por conta da força que eles detinham, porque era mais destinado ao trabalho nas lavouras de açúcar. A chegada nas lavouras de açúcar. Bom, nós vimos que primeiro eles chegavam, engordavam, eram vendidos e depois iriam para as fazendas, né, de açúcar. Chegando nas lavouras de açúcar, nas grandes fazendas, os negros eram deixados em um local separado da casa de seus donos, claro, né, à parte. As conhecidas senzalas, que muitas vezes era construída pelos próprios escravos, que tinham a necessidade de ter um teto para dormir. Ou seja, o dono, o senhor do açúcar, ele não fazia uma casa para o escravo, deixava o escravo ali, sol, chuva, a Deus dará. Então, os escravos, eles tiveram a necessidade de construir aí as senzalas nessas casas mais simples, para ter pelo menos um teto para se abrigar, né? Na imagem ao lado, nós podemos ver a casa grande, essa aqui, enorme, né? Onde moravam as pessoas brancas. E um pouquinho afastado, esse casebre era a senzala, né? Eu destaco que no plantio e cultivo da cana-de-açúcar era um serviço mais voltado para os homens, né? Que exigia mais força, enquanto as escravas mulheres estavam destinadas aos serviços domésticos, como a faxina, cozinha e também de babá. Então, nós podemos ver que o homem branco ele exerceu totalmente um domínio sobre os negros, né? Fora, ir lá comprar na África, trazer, aí depois revender aqui, né, no Brasil, para as famílias que estavam aqui. E esse foi um comércio extremamente lucrativo. Os escravos, quando em boas condições, valiam muito dinheiro, porque era um investimento até o escravo morrer, né? Ele ia estar até o final da sua vida sobre o domínio do seu dono. Esse é um processo bastante delicado de se tratar, porque foi mais de 350 anos na história do Brasil. Bom, nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto na próxima aula, mas espero que com essa explicação e com o texto vocês tenham entendido como ocorria o tráfico, né? Essa vinda dos escravos da África para o Brasil. Dúvidas, estarei à disposição.